Como já é tradição aqui no canal, com a chegada de mais uma data FIFA, fazemos hoje mais um episódio da série que destaca 10 jogadores que mudaram de seleção em 2025. O zagueiro ucraniano Alan Aouz é o primeiro personagem do vídeo de hoje. Isso porque, há um pouco mais de um mês, ele oficializou junto à FIFA sua mudança para a seleção da Síria. Alan tem 24 anos e nasceu em Donetsk. Antes de estrear como profissional, mais precisamente entre 2017 e 2019, teve uma carreira considerável nas seleções de base da Ucrânia. Mas, como nunca foi lembrado no time principal, ao ser procurado pela Federação de Futebol da Síria, terra de origem de seu pai, o zagueiro pôde prontamente aceitar o convite para mudar de seleção. Sua estreia com a camisa da Síria aconteceu em setembro, em um amistoso contra os Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, os sírios perderam por 3-1. O atacante Turha Turhan, de 18 anos, resolveu mudar definitivamente de seleção. Após anos na base da Suíça, seu país natal, ele formalizou recentemente sua mudança para a Turquia. Apesar de ter nascido e passado boa parte da carreira em solo suíço, Turhan sempre teve uma forte ligação com a Turquia, país de origem de seus pais. Agora, em outubro, meses depois de trocar o Grasshopper pelo Başakşehir, ele procurou a FIFA e formalizou sua intenção de defender as cores turcas. Turhan deve estrear pela nova seleção em breve, já que foi convocado para alguns amistosos da equipe sub-18. Atualmente na Fiorentina, o zagueiro Enan Cospo foi mais um talento perdido pela Suíça nos últimos meses. Depois de mais de 30 jogos pelas seleções de base, ele concretizou no mês passado sua mudança para a Bósnia. Nascido e criado na Suíça, Cospo é filho de pais bósnios que deixaram o país durante a Guerra dos anos 90. Durante toda a sua formação, o plano inicial era defender as cores do seu país natal. Mas tudo começou a mudar quando a Federação Bósnia o procurou com um projeto esportivo. O plano incluía a possibilidade real de estrear pela seleção principal ainda em 2025. De fato, após comunicar à FIFA a intenção de defender a Bósnia, Cospo recebeu em setembro sua primeira convocação para a seleção principal. Entrou em campo nos minutos finais em uma vitória por 6-0 sobre San Marino em um amistoso. Os próximos casos do vídeo são jogadores que trocaram os Países Baixos por outras nações. 12 anos depois de defender as seleções holandesas de base, o meia/lateral Djavan Anderson tornou-se em setembro reforço do Suriname. Natural de Amsterdã, Djavan é descendente de jamaicanos e surinameses, por isso sempre esteve apto para defender essas duas nações. Pela Laranja Mecânica, seu maior destaque foi na equipe sub-17, onde fez parte do grupo campeão da Eurocopa da categoria. Entretanto, como o chamado para a principal nunca aconteceu, Djavan encontrou o caminho livre para informar à FIFA seu desejo de representar o Suriname. Ele deve estrear pela nova seleção em breve, já que foi convocado para a atual data FIFA. O zagueiro Armando Obispo e o meia Rieched Bazoer foram mais dois jogadores holandeses que mudaram de seleção em 2025. Ambos estão liberados para defender Curaçao. Atualmente no PSV, Obispo teve entre 2013 e 2018 uma longa carreira nas seleções de base holandesas. Foram mais de 40 jogos do sub-15 ao sub-21. Mas, como nunca foi chamado para a seleção principal, recorreu aos laços familiares e, em setembro, formalizou sua mudança para Curaçao. Bazoer seguiu um caminho basicamente semelhante. Entre 2011 e 2015, quando ainda era apontado como uma grande promessa do Ajax, somou dezenas de jogos pelas equipes de base. A única diferença é que ele tem no currículo 6 partidas pela seleção principal, todas amistosas entre 2015 e 2016, quando o meio-campista tinha apenas 19 anos. Mesmo assim, com base nas mudanças estabelecidas pela emenda Munir, a FIFA permitiu que Bazoer aceitasse um chamado de Curaçao e passasse a ser elegível pelo país caribenho. Com Curaçao muito próximo de garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo, é bem provável que esses dois atletas estejam na competição de 2026.
2 anos depois de defender os Estados Unidos na Copa do Mundo Sub-20, o zagueiro Marcus Fekrinos, de 22 anos, é agora elegível pela Austrália. A mudança foi aceita pela FIFA em agosto. Ex-promessa do Los Angeles Galaxy, Marcus nasceu nos Estados Unidos, fruto de um casamento entre uma australiana e um norte-americano, que tem ligações familiares também com o Canadá e a Jamaica. Sua primeira escolha acabou sendo os Estados Unidos, onde, além do Mundial Sub-20 de 2023, também participou de amistosos pela equipe Sub-16. Entretanto, como nunca foi chamado para a seleção principal, iniciou agora em 2025 os trâmites necessários para defender a Austrália. No futebol australiano desde 2024, Marcus ainda não estreou oficialmente pela nova seleção, mas já consta no sistema da FIFA como atleta australiano. O meio-campista Etzaz Hussein é um dos casos mais interessantes do vídeo de hoje. Nascido na Noruega entre 2008 e 2013, ele defendeu praticamente todas as seleções de base do país. Foram mais de 40 jogos disputados ao longo desse período. Mas, como nunca sequer foi lembrado na seleção principal, Hussein iniciou em 2021 uma verdadeira saga para defender o Paquistão, terra de origem de seus pais. Primeiro precisou esperar 2 anos para obter o passaporte paquistanês. Depois, já com o documento em mãos, foi chamado em março de 2024 para defender o novo país. Entretanto, só agora, em outubro de 2025, ele enfim recebeu a liberação da FIFA para trocar de seleção. Hoje, aos 33 anos, Hussein soma um jogo pelo Paquistão, um empate em 0-0 contra o Afeganistão, válido pelas eliminatórias da Copa Asiática. Atualmente no West Ham, o lateral inglês Aaron Wan-Bissaka, ex-Manchester United, definiu só agora, em 2025, a seleção que vai defender ao longo do restante de carreira. Oriundo de uma família da República Democrática do Congo, Bissaka iniciou sua trajetória em seleções defendendo a equipe Sub-17 do país africano. O fato aconteceu em 2015. Todavia, menos de 3 anos depois, mudou de ideia e passou a ser convocado para as seleções de base da Inglaterra. Porém, no último mês de setembro, o lateral foi novamente procurado pela República Democrática do Congo e, após os trâmites necessários, formalizou a FIFA sua intenção de defender definitivamente a equipe africana. Bissaka, que atualmente tem 27 anos, já soma 3 jogos pela nova seleção. Encerramos com o caso de mudança que mais repercutiu na mídia nas últimas semanas. Depois de uma longa carreira nas seleções de base da França, o goleiro Lucas Zidane, filho da lenda Zinedine Zidane, agora é jogador da Argélia. A mudança foi oficializada em setembro. Nascido na França, oriundo de uma família de ascendência argelina e espanhola, Luca fez toda a base no Real Madrid e foi justamente nesse período que somou uma série de convocações pelo seu país natal. Destaque para sua participação na equipe Sub-17, com a qual venceu uma Eurocopa e disputou uma Copa do Mundo. Mas, como nunca foi lembrado na equipe principal francesa, o goleiro passou a considerar, nos últimos anos, a possibilidade de defender a Argélia. E após receber o sinal verde por parte dos africanos, concluiu junto à FIFA sua troca de seleção. Aos 27 anos, Luca recebeu sua primeira convocação para a Argélia na atual data FIFA. Ficou no banco na vitória por 3-0 sobre a Somália, válida pelas eliminatórias africanas para a próxima Copa do Mundo. Se você ainda não assistiu às outras partes, eu vou deixar a playlist no comentário fixo. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!